A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a Ascensão do Senhor. E o Evangelho é de Lucas, no capítulo 24, dos versículos 46 ao 53. Vai nos dizer assim: assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revertidos da força do alto. Depois os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande júbilo e permaneciam no templo, louvando e bendizendo a Deus. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a ascensão do Senhor, como já mencionado, é Jesus que se eleva ao céu. Mas para que possamos compreender melhor o Evangelho de hoje, vamos voltar mais uma vez, reler esses versículos iniciais que nos anunciam os temas fundamentais da pregação apostólica, como depois nós iremos ver lá nos Atos dos Apóstolos, ou seja, é o querigma, ou seja, a paixão, a morte e a ressurreição. Quando ele diz, é assim que está escrito, era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia. É a temática apostólica, ou seja, esse querigma. Os discípulos anunciam de forma fervorosa a paixão, a morte e a ressurreição. Contudo, o evangelista Lucas ele não fixa somente nisso, ele nos acrescenta um novo elemento, que é a missão universal dos discípulos. E aí nós entramos no versículo 47, e que em seu nome se pregasse a penitência. Portanto, os apóstolos têm essa missão de prolongar essa obra salvífica, fazer o mesmo que o Mestre fez. De Jesus que anunciou o perdão, Jesus que anunciou a misericórdia, também irá fazer o mesmo os discípulos. No versículo 47, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações. Anunciassem esse momento de revisão de vida, esse momento de voltar a estar em comunhão com o Senhor, a partir das palavras de Jesus, a partir da Boa Nova. Por isso os discípulos são enviados para pregar essa mensagem de conversão, de penitência, de remissão dos pecados. E aí nós entramos nessa dinâmica querigmática do anúncio dos apóstolos, da paixão, morte e ressurreição. Logo no versículo 49, Jesus já começa a entrar na temática do Espírito Santo, que ele vai dizer, eu vos mandarei o prometido de meu Pai, para que possam realizar todas essas coisas com coragem, com convicção. O Espírito Santo virá sobre vocês. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Jesus se refere aqui à vinda do Espírito em Pentecostes. E por isso ele continua, entretanto, permanecei na cidade, até que sejais revertidos da força do alto. E aí nós entramos nessa temática da ascensão. Ascensão que vai dar início ao tempo da igreja, na qual Cristo continua sim a viver nessa igreja, na igreja, entre os seus
na comunidade cristã, mas de uma forma diferente, agora de uma maneira espiritual. Não terá mais o Cristo físico, com seu corpo físico, mas a sua presença espiritual mediante a ação do Espírito Santo. Jesus continua a viver na igreja de forma espiritual. E aí ele institui a Eucaristia, onde toda missa se renova este sacrifício. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. E lá no versículo 52, já no final do Evangelho 53, depois que Jesus abençoou a multidão, ele estava se elevando ao céu, depois de ter subido ao céu, os discípulos, depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém. Interessante, o evangelista nos dá que os discípulos o adoraram, ou seja, isso quer dizer que os discípulos reconheciam a divindade de Jesus e assim inaugurava-se um novo momento, o culto do Cristo glorificado na comunidade cristã. E aí nós vemos a fé pascal e a adoração ao Cristo. Nós cremos que Jesus padeceu por nós, que Ele ressuscitou e está vivo, e nós o reconhecemos como Deus, e nós o adoramos. Para melhor entendermos ainda mais esse domingo da Ascensão do Senhor, quando eu estive preparando para esse momento, da gente refletir um pouco, eu recordei de uma grande homilia do Papa Bento XVI que ele realizou no início logo do seu pontificado, ali nos anos iniciais, no dia 24 de maio de 2009, onde o Papa Bento XVI nos comunica o que significa essa ascensão ao céu, o que é que isso quer dizer efetivamente na nossa vida. E o Papa Bento vai dizer que essa ascensão de Cristo significa a tomada de posse do Filho do Homem, crucificado e ressuscitado na realeza de Deus sobre o mundo. Essa tomada de posse, esse acontecimento que é descrito no Evangelho, que é descrito no livro dos Atos dos Apóstolos, não é somente como uma viagem que Cristo fez para o alto, mas sim como uma ação do poder de Deus mediante o Espírito. Mediante o Espírito. É uma ação do poder de Deus. Portanto, o Papa Bento vai dizer que Cristo subiu ao céu. Na medida em que Cristo subiu ao céu, o ser humano entrou de modo definitivo na intimidade de Deus. Olha que forte. Cristo subiu ao céu e o ser humano entrou na intimidade de Deus. E aqui vamos compreender o céu não como um lugar acima das estrelas. Muitas vezes temos essa noção, o céu, lugar alto, em cima das estrelas. Não, mas é o próprio Cristo, ou seja, a pessoa divina que nos acolhe, que acolhe a humanidade. Em Jesus está Deus e o homem. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, unidos. Por isso, quando nos aproximamos de Cristo, nós estamos nos aproximando daquilo que Ele é na sua essência. Aproximar-se do céu significa viver em comunhão com Jesus. Recordemos que o céu aqui indica o próprio Cristo, a pessoa divina que acolhe a humanidade. E nós nos aproximamos dele quando vivemos em comunhão, entramos em comunhão com ele. E essa ascensão ao céu, essa subida de Jesus ao céu, não significa uma separação, uma ausência permanente do Senhor, não. Mas vai inaugurar uma nova e definitiva forma da presença de Cristo na humanidade, a sua presença espiritual, presente na Santíssima Eucaristia, presente de forma espiritual. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E a missão dos discípulos, a nossa missão, é de tornar essa presença, de
perceptível mediante o testemunho, um exemplo de vida, mediante a pregação desta palavra que é fonte de vida e o nosso compromisso comunitário, viver nessa dinâmica do Evangelho, essa dinâmica do acolhimento que Jesus nos ensinou. E o Papa Bento nos recorda que a Igreja vive e age para proclamar essa presença de Cristo gloriosa, de maneira histórica e existencial, ou seja, de maneira histórica, presente na nossa realidade, presente ali na minha localidade, na minha cidade, na minha comunidade, mas também de forma existencial, que faça sentido, algo que faça com que a minha vida encontre nele o sentido, no sentido de que a nossa vida se realiza no Cristo, é nele, presença histórica e existencial. E que essa será a condição da Igreja, como vai nos recordar o Concílio Vaticano II, no documento em que fala sobre a Igreja, Lumen Gentium, em que a Igreja continua o seu peregrinar entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus. A Igreja continua a peregrinar quando é perseguida, quando é confrontada diante das guerras. Ela continua anunciando a paz, anunciando a mensagem de Cristo, o amor, a misericórdia, a unidade, um novo céu, uma nova terra, mediante essa comunhão. Por isso, a ascensão do Senhor vai nos indicar uma nova presença de Cristo na sua Igreja. Nós estamos agora no tempo da Igreja, o tempo do Espírito Santo. Por isso, deixemos-nos conduzir por esse Espírito para que possamos ser anunciadores dessa palavra, possamos dar testemunhos desta palavra que para nós é fonte de vida, que para nós faz sentido, que para nós é algo vital e não pode ser deixado de lado. Por isso, peçamos o Espírito Santo para que nos capacite, nos ilumine e possamos dar seguimentos, possamos ser continuadores dessa missão que Cristo deixou: ide por todo o mundo e pregai a boa nova a todas as nações. Peçamos também a intercessão de nossa Mãe Maria, que ela interceda por nós e nos ensine cada vez mais a caminhar na direção daquilo que o seu Filho pediu para cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.